Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo. Ah, menino, depois desse período de São João, que foi onde esse vídeo foi gravado, né? Muita gente aí deve ter arrochado na canjica, no quentão, né? E deve estar vivo uma hora dessa, deve estar assistindo o vídeo, conversando comigo. Gente, meu nome é Arnaldo César, eu sou aqui do curso de Química.com e nós vamos agora começar essa criança aqui, olha, Mr. M. Nós vamos começar agora a falar de química orgânica, química orgânica, que vem lá para o Enem com um bocadinho de conteúdo, né? Um bocadinho de conteúdo. Mas claro, para saber isso aqui, você tem que ter a base bacana lá nas outras frentes, tá bom? Mas vamos começar a falar da introdução. Hoje, a aula de hoje é a introdução à química orgânica. E aí eu quero fazer uma relação histórica, mas principalmente, mais até como uma ideia. Olha, pessoal, eu botei aqui AC. AC quer dizer o quê? Antes de Cristo, meu filho. Mas não era antes de Cristo, não. Era para trás, assim, é para dar a ideia de antiguidade. Já eu vou dizer a vocês o que significa F5, viu? Vai aqui, ó, antes de Cristo. Como é que era a divisão da química, né? Esse sentimento da química orgânica e da química inorgânica, que geralmente você estuda lá no volume 1 dos livros de química e começa a ter contato com essa matéria lá no primeiro ano do ensino médio. É o seguinte, gente, lá para trás, né? Antes de Cristo, não é lá para trás, pessoal. E não é para trás de Cristo, tá? É para trás. Antigamente, eles dividiam a química orgânica e a química inorgânica em cima do quê? Em cima dos seres vivos, da vida, da energia, do poder da caverna do dragão e do Dragon Ball Z. Em outras palavras, para serem aqui da química orgânica, objeto de estudo da química orgânica, eles tinham que ter vida, né? Teriam que ter substâncias que fossem produzidas por quem fosse vivo, tá? Então as substâncias produzidas pelas bactérias, pelas plantas, pelos animais, pelos protozoários, por exemplo, entravam aqui na química orgânica. Então a química orgânica estudava as substâncias produzidas pelos organismos vivos. E já a inorgânica estudava as substâncias não vivas, principalmente representadas por quem, pessoal? Pelos minerais e, fundamentalmente, pessoal, pela água, né? Então, olha bem, pessoal. Para trás, a divisão de química orgânica e inorgânica era baseada em cima dos seres vivos. As substâncias produzidas pelos seres vivos eram objetos da química orgânica. E as substâncias não vivas, né? Os sais minerais e a água, fundamentalmente, eram estudados na química inorgânica. E tinha uma história aí, tinha uma presepada, que era isso daqui, pessoal, ó. Tinha uma força chamada de força vital, era como se fosse uma força do demônio. Deus me livre, eu digo assim, meu filho é com medo, viu? Ó, tinha uma força vital que dava condições apenas aos seres vivos produzirem substâncias orgânicas que não eram encontrados na inorgânica. Por exemplo, eu iria ter a propriedade, nesse tempo, de produzir, por exemplo, aquele catarro massa show, doce de leite. Ah, lingona! E aí, ó, eu tinha a propriedade de produzir o catarro, por quê? Porque dentro de mim tinha uma força vital. E eu só tinha condições de produzir o catarro, certo? Se eu tivesse a força vital, e para ter essa força vital, eu era um ser vivo, tá? Mas só o que aconteceu? Teve um maluco, sem querer querendo, Chiquinho e Kiko do Chaves, lá vem o Chaves. Então é o seguinte, ó, teve um caba, um maluco aí chamado de Euler. Eu não sei nem como é que os cabas falam isso, velho. Euler, tem uns cabas que botam os dois negocinhos aqui, os pontinhos lá em cima. Meu amigo, o nome dele é esse, W-O-H-L-E-R, eu não quero nem saber, o nome dele é esse. E esse cara, sem querer querendo, ele quebrou esse esquema aqui, ó, das substâncias ditas orgânicas só serem produzidas pelos seres vivos. E o que é que ele fez, pessoal? Ele pegou um sal mineral chamado de cianato de amônio e
esquentou. Quando você observar esse chaboco aqui, esse triângulozinho, não pense que você está pensando que é forró. Está falando de forró. Quando tiver o triângulo numa reação, isso está denotando, Mr. M, está detonando aquecimento. Está dizendo que a substância está sendo aquecida. E o que é que ele fez? Ele transformou um mineral, aqueceu o mineral, e esse aquecimento formou uma substância chamada, pessoal, de ureia. Essa ureia, até então, só encontrada onde? Na urina, por exemplo, das pessoas, dos mamíferos, certo? As proteínas, quando você come aquela carne massa show, cheia de bicho, dá aquela mastigada, e aí vai passar pelo processo de digestão, uma parte daquelas proteínas vai virar isso aqui, pessoal, ó, vai virar ureia. E quando você urina, não tem um cheiro da urina, né? O cheiro popular, cheiro de mijo. Pronto. Uma das pessoas que está ajudando, ó, a ter o cheiro do mijo é isso daqui. É essa substância, é essa excreta. E quando essa substância ela está meio descontrolada no seu organismo, pode ser na quebradeira, na saída lá da urina, do mijo, pode estar indicando, se o nível não está satisfatório, não está dentro do padrão, que você pode estar tendo alguma coisa nos rins, por exemplo, ou quem sabe até no fígado, tá, pessoal? Fiquem atentos, isso aí. É um dos exames que, é uma das substâncias que a pessoa observa quando às vezes vai fazer determinados exames de urina. E aí o que é que acontece? O Euler conseguiu fazer com que o cianato de amônio, aquecesse e nesse aquecimento, certo, pessoal? Produzisse um material chamado de ureia, certo? Produzisse um material chamado de ureia. E essa ureia é encontrada apenas na urina dos seres vivos. E aí o que é que aconteceu? Os caras falavam lá para trás sobre a força vital, que o cara tinha que ter para produzir certas substâncias orgânicas. E esse mano conseguiu produzir uma substância até então tida como orgânica, a partir de uma substância mineral, a partir de uma substância inorgânica. E aí nesse esquema, pessoal, quebrou-se a força vital e hoje que eu estou aqui representando, pessoal, por F5, F5 quer dizer, sabe o que, meu amigo? Atualizado. Você apertou no computador F5, meu amigo. Aí Ailton, Ailton, deu um oi aí, balança, olha, tudo bom, Ailton, tá bom demais, já tá dando risada ali. F5 quer dizer atualizado. E aí o que é que acontece? Como é que ficou hoje? A química orgânica e inorgânica. Quando os caras foram pesquisar as substâncias chamadas de orgânicas, eles observaram que todas as substâncias orgânicas tinham um elemento químico em comum. Quem é esse elemento? Xalala. Esse elemento, pessoal, é o velho carbono. Então, hoje a química orgânica estuda F5, atualizado, fica atualizado, viu? Hoje a química orgânica, ela estuda as substâncias que tem o quê, pessoal? Que tem carbono na sua estrutura, tá bom? E a química inorgânica, lembre-se aqui, ó, esse prefixo aqui, antes das palavras, dá a ideia de contrariedade. Então é o seguinte, a inorgânica hoje vai estudar as substâncias sem carbono, mas, vou até puxar para cá, mas os chamados compostos de transição, Professor, o que são os compostos de transição? São certas substâncias, gente, que têm carbono, mas que são estudadas na química inorgânica por suas características estarem mais atreladas, aos compostos inorgânicos. E como é que você reconhece? Se você já estudou lá os assuntos do primeiro ano, praticamente quase todas as substâncias que você estudou lá em ácidos, em sais, por exemplo, em óxidos, que lá do primeiro ano, do volume 1 dos livros, aquelas substâncias que apareceram são com carbono
foram compostos de transição. Mas vai ser fácil, à medida que nós formos evoluindo no curso, vai aparecendo, você vai aprender as funções, vai aprender um ácido carboxílico, vai aprender o que é um álcool, o que é uma amina, o que é uma amida, o que é um éster, o que é um éter, o que é um fenol, o que é uma acetona. E essas substâncias são todas com carbono, representantes da química orgânica, tá? E aí, são apenas algumas substâncias que entram aqui para a prova em termos de compostos de transição. Mas lembrem aquelas substâncias com carbono que você estudou lá no primeiro ano, tá bom? Só mais uma observação, gente. Olha, essa criança aqui, como eu estava brincando com vocês, é o que dá o cheiro da urina, né? E é por isso que às vezes você vai no restaurante e o restaurante tá lá para os meninos, para os homens, quando vão ao banheiro, tá aquele mictório cheio de gelo e limão. Você já parou para pensar isso aí? Tem menino que diz, rapaz, deve ser assim, eu estou tomando um refrigerante, eu vou no banheiro, eu não quero parar de tomar o refrigerante, se eu tiver sem gelo, eu pego aquele gelo que está lá com limão e boto o refrigerante e tomo, para não parar de tomar o refrigerante. Meu amigo, diga não às drogas, mano! Não tem nada a ver com isso. Qual é a lógica daquilo ali, macho? Qual a onda daquilo ali? É o seguinte, os caras botam para você urinar no gelado primeiro, se você urina no gelado, você diminui a vaporização daquela urina. Se você diminui a vaporização daquela urina, né, que a gente chama de pressão de vapor, você diminui a pressão de vapor, você diminui o cheiro. E aí, outra coisa também, porque o limão? O limão tem características o quê? Ácidas. Isso você já sabe. Pegar um limão agora, botar na boca, tal, já tá dando até um negócio aqui, ó. Sem botar, já tá dando. Imagine botando, né? Trava, ácido, pá. Essa substância aqui, ó, ela tem características básicas. E o limão, o ácido com a base, ele interage numa reação química, tentando um neutralizar o outro. Então, o papel do limão aí é neutralizar, pessoal, neutralizar, o papel do limão é neutralizar o ácido, a base dessa substância, né, as propriedades básicas dessa substância da ureia, com o ácido do limão, ok? Pronto, gente, o que é que eu quero que fique claro nessa aula, né? A importância também, antes de falar do que ficar claro, da importância da química orgânica para a gente, para o mundo, para o Brasil, para qualquer canto. Gente, mais de 90% das substâncias que nós temos no mundo atualmente, mais uma vez, mais de 90% das substâncias que nós temos no mundo atualmente são substâncias orgânicas. Mais uma vez, mais de 90% das substâncias que existem atualmente são orgânicas. Então, olha a importância desse assunto para a gente, pessoal, tá? Então, vamos lá. O que é que eu quero que você fique hoje? Que antes de Cristo, lá para trás, volta a dizer, não é 2000 anos atrás. Antes de Cristo é sinônimo de passado. Para trás, os caras dividiam a química orgânica e a inorgânica, baseada nos seres vivos. As substâncias produzidas pelos organismos vivos, estudado aqui. As substâncias não vivas, minerais e água, estudada na inorgânica. Essa diferença, ela era pautada na força vital, uma força intrínseca, uma força interna, um poder de alguma coisa que dava aos seres vivos a propriedade de produzirem certas substâncias, certo? Só que esse maluco, sem querer querendo, aqueceu um sal mineral e transformou na ureia. Um mineral deu origem a uma substância até então só produzida pelos organismos vivos. Então, o que é que os caras falaram? Ei, não tem esse negócio de força vital não, meu amigo, porque as substâncias orgânicas agora já podem ser sintetizadas em laboratório. E aí, como é que ficou hoje? Hoje, a química orgânica estuda as substâncias que têm carbono e a química inorgânica estuda as substâncias que não têm carbono, mais os compostos de transição. O que são os compostos de transição? São os compostos que têm carbono, mas que suas características são mais próximas aos compostos inorgânicos. Beleza, xalala? Gente, muito obrigado aí por terem assistido essa aula. Curtam, compartilhem, né, essa aula com seus amigos para tentar salvá-los dos perigos do dragão, né?
E cursodequimica.com é isso. Para vocês, energia positiva e vamos estudar. Porque química mesmo, pessoal, é fácil. Só precisa a pessoa saber. Valeu? 1, 2, 3 e...